Vamos nos transportar para um momento bem decisivo. Imagina só a cena. 40 anos vagando pelo deserto e, finalmente, a terra prometida está ali, logo na fronteira. A expectativa no ar devia ser algo palpável, né? É exatamente nesse cenário, na terra de Moabe, que Moisés reúne toda a nação de Israel para selar uma aliança final. Um acordo cujas palavras iriam ecoar por milênios. É nesse momento que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender a dimensão desse pacto, nossa análise vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, o que era de fato essa aliança em Moabe. Depois, vamos ver como Moisés usou o passado como um grande alerta para o futuro. Em seguida, as consequências, que são bem pesadas, da quebra desse pacto. E por fim, a lição que fica. Uma lição que atravessa gerações. Então, é super importante entender que isso não era uma aliança saindo do zero, sabe? É melhor pensar nela como uma renovação de votos. E uma renovação bem poderosa. Era uma forma de expandir e atualizar aquele pacto original feito lá no Monte Horebe. Só que agora as implicações iam atingir todo mundo, de um jeito muito mais direto. O texto já começa com uma formalidade que chama a atenção, quase jurídica. A frase "estas são as palavras da aliança" deixa bem claro, isso aqui não é um discurso qualquer de Moisés. É um juramento oficial, um acordo com força de lei que ia selar o destino da nação dali para frente. Hoje em dia, a gente pensa muito em contrato, né? Algo que se quebra, paga-se uma multa e vida que segue. Mas uma aliança nesse contexto era, algo muito mais profundo. Era quase um vínculo de sangue, uma promessa solene que basicamente entrelaçava o destino de Deus com o do povo, definindo não só as regras do jogo, mas a própria identidade deles. E aqui vem um dos pontos mais incríveis, a abrangência dessa aliança. Não era só para a elite, para os líderes, não. O texto faz questão de especificar que todo mundo estava incluído. Capitães, anciãos, mulheres, crianças, os estrangeiros que viviam no acampamento e até os trabalhadores mais simples. E o mais impressionante, incluía as gerações que ainda nem tinham nascido. Ninguém, absolutamente ninguém, ficava de fora. Certo, mas como é que se faz um povo inteiro se comprometer com algo tão sério? Moisés não usa só a lógica, ele apela para a memória. Ele vai ancorar essa nova aliança na história recente que todo mundo ali compartilhou. Ele usa o passado como a sua ferramenta mais poderosa de persuasão. Moisés vai construindo um argumento que é praticamente irrefutável. Ele vai lembrando ponto a ponto os milagres no Egito, a sobrevivência no deserto onde nem as roupas dele se gastaram, a provisão de comida e, por fim, as vitórias militares contra reis poderosos. Cada uma dessas memórias era uma prova da fidelidade de Deus. Era um motivo para que eles também fossem fiéis. E aí vem uma virada de chave. Apesar de eles terem visto tudo isso com os próprios olhos, Moisés diz que eles não tinham um coração para entender. Sabe, é como assistir a um filme espetacular, mas não pegar a mensagem principal. Eles foram testemunhas oculares dos fatos, mas a lição não tinha entrado no coração. E isso leva o povo para uma verdadeira encruzilhada. De um lado está a aliança com Deus, que promete prosperidade, que promete identidade. Do outro lado, a sedução dos deuses das outras nações, que o texto descreve sem cerimônia nenhuma como abominações de pau e pedra, e como uma raiz que só produz veneno e fel. A escolha não podia ser mais contrastante. Bom, depois de apresentar a escolha de forma tão clara, Moisés passa a detalhar o que realmente está em jogo. E aqui o tom muda, fica mais sombrio, mais urgente. Se a aliança é a promessa de vida, a quebra dela é certeza de consequências terríveis. E o aviso mais assustador não é nem contra a rebeldia aberta, mas a secreta. O texto descreve uma pessoa que ouve todas essas maldições e, lá no fundo do coração, pensa: isso não se aplica a mim, não. Eu vou ter paz mesmo fazendo o que eu bem entender. É um alerta direto contra essa autoilusão. Para essa pessoa que quebra a aliança no secreto, não há escapatória. O texto é implacável. Diz que a ira divina vai se acender, que todas as maldições do livro vão cair sobre ela e que seu nome será apagado de debaixo do céu. É a aniquilação completa, não só da pessoa, mas do seu legado, da sua identidade. E a punição não para no indivíduo, ela é coletiva. A própria terra prometida se tornaria um cenário de pesadelo, queimada com enxofre e sal, estéril, totalmente improdutiva. A imagem que se evoca é a da destruição total de Sodoma e Gomorra, que é o símbolo máximo de catástrofe divina. A devastação seria tão absurda, tão completa, que o texto já antecipa a pergunta que todo mundo faria, desde os filhos deles até os viajantes de terras distantes. Por que o Senhor fez isso com esta terra?
A cena seria tão chocante que ia exigir uma explicação. E a resposta, segundo o texto, seria igualmente direta, porque abandonaram a aliança e foram servir a outros deuses. Não haveria mistério. A causa e o efeito seriam uma lição brutal, visível a todos, sobre as consequências da infidelidade. Mas toda essa destruição não é o fim da história. O propósito final não era só punir, era ensinar. A ruína se tornaria um tipo de memorial, uma lição gravada na própria paisagem e destinada não só para aquela geração, mas para todas as que viriam depois. A ideia central era que essa história, essa relação de causa e efeito, fosse contada de pais para filhos. A Terra devastada seria, digamos, o quadro negro, e a história da aliança quebrada, a lição. Tudo para garantir que o erro não se repetisse e que essa memória nunca se perdesse. O discurso todo se encerra com um princípio fundamental, que separa duas coisas. De um lado, as coisas encobertas, ou seja, os mistérios que só pertencem a Deus. Do outro, as reveladas, que são os mandamentos, a aliança. E essas, diz o texto, pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre. No fim das contas, a mensagem é bem clara. A responsabilidade não é um fardo de um momento só, mas um conhecimento que, uma vez que é revelado, deve ser carregado para sempre. E a grande questão que o texto deixa no ar é: o que a gente faz com aquilo que nos foi revelado e que simplesmente não pode ser esquecido?